Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal 5 Fatos. Dessa vez vamos falar sobre os 5 fatos do Império do Brasil. Já vai deixando o like, se inscreva e vamos para o vídeo! Primeiro fato, o Brasil tem a segunda maior frota marítima de guerra. Se enviarmos toda a marinha norte-americana contra o Riachuelo, nenhum navio americano voltará para casa. Declaração da Secretária de Estado dos Estados Unidos à época da Guerra do Paraguai. Durante o segundo reinado do Brasil, o Império era tido como uma nação de primeiro mundo. Tínhamos uma das maiores e poderosas forças naval das Américas, superando a dos Estados Unidos. Nossa Armada Imperial possuía navios tão modernos quanto a própria Marinha Real da Inglaterra. O mais poderoso exército do Hemisfério Sul, com os melhores armamentos e táticas militares de tamanha eficiência quanto a dos soldados ingleses. Segundo fato, a rainha da Inglaterra pede desculpas ao Brasil. A questão Christie foi uma série de acontecimentos conflituosos nas áreas de relações internacionais entre o governo do Império do Brasil e o Império Britânico, que teve lugar entre 1862 e 1865. Bastante conhecido é o episódio ocorrido em 1862, quando o Brasil rompeu relações contra a Inglaterra por ocasião do chamado Questão Christie. Finalmente, em 1865, a Inglaterra viu-se obrigada a ceder à anti-inflexibilidade do imperador Dom Pedro II, enviando um emissário especial que transmitiu ao monarca uma mensagem de pedido de desculpas. O Brasil não tem o Acre. A questão do Acre, como ficou conhecida, foi resolvida por um tratado de concessões de ambas as partes. A Bolívia cedeu o território do Acre, que pertencia a ela desde 1867, para o Brasil. O governo brasileiro, por sua vez, cedeu pequenas extensões na terra do Mato Grosso, pagou 2 milhões de libras esterlinas como indenização e se comprometeu a construir uma ferrovia que ligasse o Brasil à Bolívia. Pouco antes da virada do século, em 1898, os bolivianos tentaram expulsar os brasileiros. Houve resistências, mas a Bolívia conseguiu retirar os invasores. No século seguinte, uma personagem folclórica da história amazônica, os brasileiros tomaram o lugar de assalto novamente. Mais do que isso, declararam a independência do Acre. Quarto fato, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A cidade foi sucessivamente a capital da colônia portuguesa do Estado do Brasil em 1621. Depois do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815, do Império do Brasil de 1822 e da República dos Estados Unidos do Brasil em 1889 até 1960, quando a sede do governo foi transferida para então a recém-construída Brasília. Quinto fato, o telefone no Brasil. O telefone no Brasil teve sua instalação em 1877 no Palácio da Quinta da Boa Vista. A mando do então imperador Dom Pedro II foram implantadas as primeiras linhas telefônicas interligando o Palácio Imperial às casas dos ministros. As companhias faziam parte do serviço de montagem de Western and Brazilian Telegraph Company, que explorava os telégrafos, inaugurando efetivamente a telefonia no Brasil. Aos poucos, o Brasil começou a receber centrais telefônicas, mais precisamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. O sistema de descagem direta à distância, o DDD, foi implantado no país em 1958. O sistema de descagem linha direta nacional, DDI, no ano de 1975.